pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de arte do quarto bimestre. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre o movimento realista nas obras de Millet. Vamos falando um pouquinho sobre ele, sobre Millet, Jean-François Millet. Gente, quem foi ele? Quem foi Millet? Foi um pintor realista e um dos fundadores da escola de Barbizon na França rural. É conhecido como o precursor do realismo, pelas suas representações de trabalhadores rurais. Junto com Courbet, Millet foi um dos principais representantes do realismo europeu, surgido em meados do século XIX. Sua obra foi uma resposta à estética romântica de gostos um tanto orientais e exóticos e deu forma à realidade circundante, sobretudo a das classes trabalhadoras. Jean-François Millet nasceu em 4 de outubro de 1914 na vila de Gruch, em La Hangui, na Normandia. Filho de um latifundiário, teve o seu primeiro contato com a arte no estúdio dos pintores Paul Gérôme e Chevreul. Gente, muito difícil falar esse nome. Em Cherbourg. Ao mudar-se para Paris, se tornou aprendiz do pintor Paul e foi incentivado a estudar os grandes mestres de Louvre, como Georges Michelangelo e Poussin. Começou pintando suas próprias obras ao estilo rococó. Porém, em 1840, decide abandonar os preceitos da academia e é influenciado por Daumier, importante pintor e ilustrador francês que ficou conhecido também por suas caricaturas e charges. É nesta ocasião que consegue expor pela primeira vez no Salão de Paris, onde conhece Théodore Rousseau e Constant. Sob influência destes dois pintores, Millet muda-se para a aldeia de Barbizon e começa a pintar quadros de paisagens e da vida rural. Embora a crítica não tenha sido favorável no início, a Revolução Popular de 1848 foi decisiva para que Millet conquistasse o seu lugar na arte francesa. Contudo, gente, logo em 1849, o artista ele rompe com a escola de Barbizon e começa a se dedicar à representação dos trabalhos rurais em diversas cenas cotidianas. Embora o realismo pregasse uma visão mais objetiva da realidade, em detrimento ao idealismo romântico, as obras de Millet são consideradas sentimentais e piegas. Críticas à parte, a verdade é que as suas obras jamais suscitariam indiferença. O artista ele empregava, como nenhum outro até então, certo lirismo na representação da luz e figuras humanas, que expressavam seus sentimentos com dignidade. Além disso, havia uma preferência por tons de ocre e marrom, empregadas com suavidade e pinceladas mais livres. Por esse motivo, o realismo de Jean Millet é considerado mais calmo e menos provocante do que o do seu colega Gustave Courbet. Entre as principais obras de Millet destacam-se as Catadoras, Ângelus e Pastora com seu rebanho. O artista faleceu em 20 de fevereiro de 1875 em Barbizon, aos 60 anos. Nas últimas décadas do século XIX, os pintores eles começam cada vez mais a ter o desejo de expressar o realismo nas suas obras. O que era o realismo, gente? Era a realidade. Então havia essa necessidade no coração dos pintores. Hoje a gente precisa expressar a realidade. Ou seja, havia um desejo fotográfico na pintura. A gente precisa mostrar exatamente o que está acontecendo, sabe? Como se fosse uma fotografia da realidade, querendo assim captar a realidade exposta. Estes abandonam os mitos e temas religiosos e começam a pintar temas relacionados com o cotidiano, tais como profissões, atividades ao ar livre, entre outros. Então, o realismo, gente, ele tem esse foco, tá? Ele tem o foco do realismo é a realidade exposta. Então, a temática da arte, ela era voltada para o mito, para temas religiosos, então ela passa a se voltar para os temas do cotidiano, né? Para as profissões, enfim, atividades ao ar livre. Nesta vertente artística, os pintores tentam desenvolver ilusões de ótica mais sofisticadas, tal como a textura dos objetos, a coerência luminosa e o movimento.
The Gleaners. Queria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Isso aqui é uma arte, gente, do Jean Millet. Olha que bonitinho, os meninos trabalhando. O quadro The Gleaners, de Jean Millet, é um exemplo do realismo. Este retrata 3 mulheres da classe trabalhadora rural, mostrando-as em primeiro plano curvadas, estando uma delas mais endireitada, dando assim a perspectiva do movimento efetuado durante a colheita. Na obra, o pintor também destaca a diferença entre as classes sociais, tendo em conta que as figuras femininas representam os membros mais pobres da comunidade, contrastando com a plantação abundante e os trabalhadores à distância. A diferenciação de cores também se faz notar com a mudança abrupta de escala, sendo que as 3 mulheres estão representadas num tom mais escuro. Esta obra é uma culminar de 10 anos de pesquisa e meses de trabalho, isto é, uma composição tem a presença técnica específica do artista, dependendo tudo das convenções do estilo adotado, sendo cada obra única, ao contrário da fotografia, que é instantânea e automática, ou seja, o fotógrafo apenas escolhe o enquadramento e tudo o que lá se encontra automaticamente inscreve-se na máquina. Veja aí, gente, algumas obras do realismo de Millet. Então, como vocês podem perceber, o tema é sobre os trabalhadores rurais. Então, as obras deles têm sempre os tons mais escuros, o tom mais pro marrom, pro ocre. A gente tem a figura da mulher trabalhando, né? Então a gente vê sempre a questão das classes sociais, realidade, né? Enfim, da época. É isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. E fica aí, gente, com uma fotinha de Millet com uma carinha bem sorridente pra vocês, só que não. Até mais, gente. Até breve.